Das Sombras para a Luz, escrito por Thelma Magalhães, pelos espíritos Victória e outros. Este livro nos traz emocionantes narrativas recebidas pela médium de espíritos que, equivocados, realizaram, quando encarnados, erradas escolhas, as quais, consequentemente, os levaram a grandes dificuldades no plano espiritual, atraídos que foram por suas próprias consciências e pelas forças da vida e das leis de ação e reação a regiões inferiores e de grande sofrimento. São narrativas que nos trazem o testemunho de que somente a mudança íntima, alicerçada pelo arrependimento e pelo desejo de seguir a senda do bem, pode nos resgatar das sombras e nos recolocar no caminho de Deus, nosso Criador. Nos oferece sempre como um norte para a verdadeira felicidade. Uma importante obra a nos lembrar dos compromissos do amor ao próximo, por nós assumidos antes mesmo dessa encarnação, em comovedores testemunhos daqueles que muito erraram e que somente encontraram nos ensinamentos de nosso Mestre Jesus o sublime portal que os transmigrariam das sombras para a luz. Prefácio. Este livro não tem por objetivo saciar a curiosidade dos encarnados quanto ao que nos acontece após a morte do corpo físico. A grandiosidade desta obra é alertar aos que ainda vivem encarnados para as escolhas erradas que fazem e que os levam a sofrimentos, deixando-os cegos para escolherem uma nova vida, não se permitindo novas oportunidades, rejeitando amigos e entes queridos, opondo-se a continuarem vivendo. Errar é a prova de que estamos ainda aprendendo e isso é natural. Mas, quando se persiste no mesmo erro, deixa-se de ser natural e começa a ser perturbador. Temos o poder de escolha que nos foi dado por Deus. Jogar fora a escolha de sair do sofrimento e recomeçar a viver não é fácil, mas é necessário para a nossa evolução. Sei que cada um dos leitores deste livro será capaz de se identificar com alguns dos personagens contidos aqui. Vejo nisso um benefício, já que não aceitamos que outros nos digam que estamos errados ou que devemos parar de sofrer e continuar vivendo, pois a vida não para apesar de muitos acreditarem que a vida acabou ou que ela parou. Isso jamais acontece, principalmente depois da desencarnação. Aí é que a vida é muito mais ativa. Os espíritos amigos que vieram contar suas histórias nessas singelas páginas servirão como um espelho para vocês. Refletirão as dores deles como se fossem as suas. Vocês serão capazes de ter a solução, ou seja, o remédio ideal para evitar os sofrimentos desses irmãos que compartilharam suas intimidades aqui. Tudo o que desejamos é que usem esse remédio para vocês. Não desejem que o tempo volte para ter suas vidas de volta. Recomecem a sua vida sem os erros do passado, aí sim sua vida será melhor. Transformem a dor em um trampolim para uma nova vida. A oportunidade de estarem aí encarnados é um presente dado por Deus e não creio que queiram ou desejem jogar fora o presente dado por nosso Pai Celestial. Da irmã que os ama muito, Victória. Das Sombras para a Luz. Psicografado por Thelma Magalhães, pelos espíritos Vitória e outros. Capítulo 1. Morto eu? Aquela tarde não era diferente das outras. Ao pôr do sol, lá estava ela vindo com um caderno em uma das mãos e na outra a toalha bordada, presente dado por mim a ela um dia depois do nosso casamento. Ficava sempre a apreciá-la de longe, tinha medo que achasse ruim a minha presença. Raras vezes me aproximava e, quando o fazia, nunca falava com ela. Sentava ao seu lado em nossa toalha bordada, mas jamais pronunciava uma única palavra, mesmo porque sentia-a angustiada. As lágrimas surgiam lentamente em sua pele alva e macia, embora lúgubre. Meu Deus! Não compreendi o porquê de tanta mágoa. Já fazia tanto tempo e ela ainda não havia me perdoado da morte de nossa única filhinha, a nossa Clara. No dia 23 de dezembro de 1917, estávamos eu, Francisca e Clara passeando em nossa fazenda.
Era uma tarde maravilhosa, o céu azul, quase sem nuvens, não fazia calor. O vento era forte demais, sentíamos-nos como se estivesse sendo soprados por Deus. Ficamos longo tempo passeando pelas terras. Clara queria brincar no rio que passava dentro de nossa fazenda. Costumávamos tomar banho quase todos os finais de semana lá. Francisca me pediu para ir com Clara, mas eu não quis. Argumentei que ela podia ir só, afinal, não seria a primeira vez que Clara tomaria banho sozinha. Costumávamos deixar Clara entrar na água e nós ficávamos assistindo às brincadeiras dela do lado de fora. Às vezes, ela jogava água em Francisca e logo Francisca ia até a margem do rio para jogar um pouco de areia nela. Tudo era muito engraçado. A Clarinha era quase uma mocinha, já estava com 13 anos. Assim poderíamos ficar sozinhos e andar um pouquinho mais. Sempre gostei de ir até o final da fazenda, observando a variedade de vegetação e de pássaros que havia lá. Clara insistiu para que eu fosse tomar banho no rio com ela. Resolvi ir e Francisca ficou a nos observar de longe, sentada na toalha bordada e acenava-nos e sorria, quando não nos mandava beijos. Não consigo lembrar direito o que aconteceu. O barranco ao lado esquerdo do rio desabou. Ouvi Clara gritar, olhei para trás e vi Francisca correndo para dentro do rio, jogar-se na água e desaparecer. Vi a Clara presa na árvore que havia também desabado junto com um barranco, mas parecia estar segura. Mergulhei atrás de Francisca e a retirei da água. Ela estava se afogando, nunca aprendera a nadar. Levei-a até a toalha bordada e voltei para pegar a nossa Clara, mas ela já não estava mais lá. Fiquei desesperado. Mergulhei inúmeras vezes, mas não a encontrei. Dias depois achei o seu corpo presa às raízes da mesma árvore que eu havia considerado segura a mais de 200 metros do local do acidente. Fizemos o enterro de Clara. Era o dia 1º de janeiro de 1918. Foi a coisa mais horrível que pensei ter vivido em minha vida. Com o passar do tempo, percebi a frieza de Francisca comigo. Eu mesmo sentia-me culpado todo o tempo. Ela quase não falava comigo. Estava sempre usando palavras monossilábicas, era horrível, mas entendia o que ela estava sentindo. Antes, ficávamos todas as tardes juntos, agora eu mesmo não suportava ficar em casa, tudo ali me lembrava a Clara. Tive a infeliz ideia de tentar convencê-la de ir embora da fazenda, quem sabe até mesmo vender. Francisca ficou transtornada com a minha ideia, julgou-me frio e sem alma. Perguntou-me se era o meu desejo esquecer Clara. Desse dia em diante, tudo foi ficando mais e mais triste para nós. Não vendi a fazenda. Pouco tempo depois da morte da Clara, Francisca tinha se habituado a voltar até o lugar do acidente e lá ficava horas. Quase sempre saía correndo e chorando. Algumas vezes tocava na água, como se estivesse acariciando o rosto da Clara e as lágrimas logo vinham. Eu não suportava mais vê-la sofrendo tanto. Sua aparência estava lúgubre. Acreditei que jamais teríamos a nossa vida de volta. A angústia tomava conta de mim e em minha mente revivia aquele dia terrível de nossas vidas. Nesta noite, fui dormir muito aborrecido com Francisca e brigamos muito. Jurei que seria a última vez que ousaria discutir com ela. Tive a sensação de acordar diferente, a casa parecia fria e Francisca mais estranha ainda. Havia se passado bastante tempo, sentia-me mal, presa ao dia do acidente. Aquele dia parecia não sair da minha mente. Estava sempre lá no rio e olhando a minha Francisca. Sentia arrepios, fugia correndo para nossa casa e deitava em nossa cama. Sentia um frio avassalador tomar conta de mim, encolhia-me todinho. Acredito que ficava assim longo tempo e às vezes adormecia, só acordando com a voz de Francisca, pedindo para a jovem cozinheira um pouco de água e dando ordens à criada. Pedia para não ser importunada por ninguém. Era como se eu não existisse. Ela se deitava chorando. Colocava as minhas mãos sobre ela, mas nenhuma reação partia dela. Às vezes, parecia que não me sentia. Era horrível aquele tratamento frio comigo. Mais um dia se passava em nossas vidas sem a Clara.
Como sempre, levantava, tomava banho e ia trabalhar na nossa fazenda. Costumava ordenhar as vacas e depois soltava novamente nos pastos verdes aqueles belos animais. Era a única hora em que eu acreditava estar bem. O gado não me rejeitava e eu sentia os animais como se estivesse me olhando com dó. Depois, eu mesmo ia até o final da fazenda verificar se estava tudo em ordem. Achava estranho, não via mais todos os empregados, mesmo assim, nada perguntava a Francisca, não queria importuná-la. Provavelmente havia os despedido por algum motivo. Essa função de despedir os empregados cabia a ela. Foi assim que decidimos que seria. Já que eles ficariam em nossa casa, teriam que ser de confiança dela. Voltava para casa depois da manhã de trabalho. Sentava-me à mesa e almoçava. Ela quase sempre não fazia mais as orações como era de costume de nossa família. Agradecer o pão que tínhamos e os empregados que nos eram gentis. Eu parecia não estar presente na mesa. Fingia que não me via, às vezes ela olhava para mim. O olhar parecia vago e as lágrimas surgiam como água brotando da areia e, soluçando, pedia-me perdão. Sem esperar o meu toque de consolo e o meu perdão, retirava-se da mesa aos prantos e se trancafiava em nosso quarto. Quando o sol caía, lá estava eu, olhando-a de longe e ao mesmo tempo tão pertinho dela. Ficava admirando-a, andando na estrada, que era estreita e muito longa, com árvores lindas e muito ipê amarelo e roxo floridos. A brisa a me consolar, era assim que me sentia. Tornou-se o costume da Francisca trazer um bloco de anotações e escrever cartas. Achava muito triste. Eu ali e ela escrevendo cartas, talvez para desabafar, já que não falava mais comigo. Algumas vezes acreditei que escrevia para nossa Clarinha, como um meio de conforto e senti-la ainda viva. Todos os dias Francisca fazia o mesmo. Depois colocava as cartas dentro de um baú pequeno de madeira, cavava o mesmo lugar e as enterrava. Via-a voltar para casa chorando e muitas vezes correndo. Era fim de tarde do dia 23 de dezembro de 1927. Aquele dia para mim era muito triste e para ela, acredito que mais doloroso ainda, a data do aniversário da desencarnação da nossa filha. Nesse dia, Francisca veio até o rio, pegou o baú e mais uma vez estendeu a toalha bordada e sentou. Ousei me aproximar, toquei em suas mãos, mas ela não parava de escrever. Pedi um pouco de atenção e disse que a amava. Nesse momento, ela partiu correndo e chorando compulsivamente para casa. Quis ir atrás, mas achei melhor deixá-la sozinha. Percebi que havia deixado o baú aberto e a carta que estava escrevendo em cima da toalha bordada. Não queria ser indelicado lendo as cartas, mas algo me impulsionava a fazer. Não hesitei e comecei a ler. Escutei um grito vindo do casarão da fazenda. Alguma coisa estranha estava acontecendo. Senti uma tontura horrível, mas não caí. Fiquei firme e continuei lendo a carta. Não sei como, mas parecia ter sido transportado para o nosso quarto. Olhei a folhinha sobre a mesa e percebi que ele estava marcando o dia 23 de dezembro e o ano era 1922. Estava tudo muito esquisito, sentia que estava vivendo algo estranho. Agora parecia que não sabia em que ano estava. Via Francisca perturbada e muito desesperada. A jovem cozinheira veio e trouxe-lhe um chá. Francisca não aceitou e com as mãos empurrou para longe a pobre moça, que se estendia ao chão e chorava pedindo calma a Francisca. Não conseguia saber o que estava acontecendo. Escutei alguém dizer: "Ela ficará bem." Percebi que haviam chamado um médico. Olhei Francisca, ela estava retirando da boca um comprimido e jogou embaixo da cama. Foi aí que me vi entrar. Sabia que já tinha vivido aquela cena estranha. Só não sabia como poderia estar revivendo e por quê. Que horror! O que estava acontecendo? Eu estava ali me vendo, entrando em nosso quarto, falando com Francisca e a culpando também pela morte de nossa filhinha. Ela levantou-se cambaleando e veio me agredir. Empurrei-a ao chão e disse que estava ficando louca depois da morte de nossa Clara. As agressões pareciam que não iriam parar mais. Sentia a dó dela, mas sentia de mim também.
Saí do quarto e pedi que a jovem cozinheira ficasse tomando conta dela, tinha medo que atentasse contra a própria vida. Amava, sabia que não estávamos bem. Via tudo aquilo como se fosse um filme de horror. Deitei e tomei um dos comprimidos de Francisca e adormeci. Nesse instante, fui levada a olhar o criado-mudo. Em cima dele, um relógio que foi do meu pai. Era pouco mais de 1 hora da madrugada. A porta se abriu, era Francisca, em suas mãos trêmulas segurava um revólver velho, vinha em minha direção e eu, ali inerte, nada podia fazer. Escutei um estalido horrível e via-me novamente na margem do rio, lendo a carta que Francisca havia deixado lá e partido correndo para nossa casa. Meu Deus, gritei desesperado. Era um pedido de perdão a mim por ter me matado com um tiro no peito. Via-me, nesse instante, com as roupas sujas de sangue. A fazenda não tinha mais vida, estava completamente abandonada. Corri para nossa casa. Não tinha mais nenhum móvel. As teias de aranha se faziam presentes em todos os lugares e cômodos. Ouvi o choro de Francisca em algum lugar e não sabia de onde vinha. Senti uma mão forte me tocar, percebi que era o meu pai, mas como? Ele estava morto há mais de 30 anos. Olhei para um clarão no canto da sala e vi Clara, linda como antes, a me estender as mãos graciosas. Não avistei Francisca. A tristeza e o alívio se confundiam em mim. Não conseguia parar de escutar o choro de Francisca e um pedido de perdão ecoava em nosso lar. Clarinha veio em minha direção e abraçou-me. Creio que adormeci. Quando acordei, pensei que tivesse tido um pesadelo. Mas, logo logo, fui esclarecido da minha nova situação pelo meu pai. Estava em hospital no plano espiritual. Demorei algum tempo lá até me recuperar. Sentia-me ainda um pouco tonto. Perguntava a todos como era possível eu não ter percebido que estava morto. Carinhosamente, uma senhora de nome Marta me esclarecia que nunca estive morto. Apenas o meu corpo foi morto. O espírito jamais morre, que somos eternos como nosso Criador. Ela esclareceu-me também que no mesmo dia da minha desencarnação, alguns amigos, juntamente com meu pai, vieram me buscar e eu não quis aceitar a verdade, preferindo viver em uma mentira. A casa que via linda e arrumada era a criação da minha mente. Francisca viveu nela depois da minha desencarnação apenas 4 anos, ali viva também. Os empregados que via eram os que haviam já desencarnado e acreditavam, tanto quanto eu, que ainda estavam vivos na carne. O grito ouvido por mim foi quando a jovem cozinheira encontrou o corpo de Francisca enforcado em nosso quarto. Marta me explicou. Quando eu me sentava ao lado dela na toalha bordada, dizendo que a amava, ela sentia a minha vibração e o remorso a atormentava. Foi aí que, desesperada, saiu correndo e chorando para praticar o ato insano do suicídio. Mas foi também o meio encontrado pelos amigos espirituais para que eu despertasse do torpor que vivia há mais de 40 anos. Marta me esclareceu que ela não podia me ver à mesa almoçando por eu já estar desencarnado, assim também não conseguia sentir o meu abraço quando ela estava deitada em nossa cama. Hoje sei que senti apenas o sofrimento da minha presença e a angústia de eu estar sempre ali junto a ela. A minha dor e a angústia era sentida também por Francisca. Infelizmente, o suicídio é o crime mais terrível aos olhos do nosso Criador. Ninguém tem o direito de tirar a própria vida. Ela está sofrendo muito, ainda hoje, pelo ato cometido por ela mesma. Marta esclareceu-me também que o sofrimento dela era imenso e só ela podia aliviar. Francisca vivia presa ao remorso de ter me assassinado e à culpa por Clara ter morrido. Acreditava que se não tivesse caído no rio para socorrê-la, eu teria salvado a nossa filhinha, ao invés de tentar salvá-la por não saber nadar. Perguntei como poderia encontrá-la e pedir perdão. Marta generosamente olhou-me compadecida de minha dor e pediu que orasse por Francisca. E logo que eu estivesse em condições, iria poder ajudar de outra forma, mas, no momento, as minhas orações sinceras e amorosas seriam o suficiente.
Não me dei conta de que haviam se passado, desde o meu homicídio, 40 anos. O meu pai está prestes a reencarnar e ele mesmo veio dar-me a notícia. Disse-me que não teria uma vida fácil, mas estava feliz pela nova oportunidade. Temia em fracassar, mas contava com a ajuda de amigos queridos do plano espiritual em seu auxílio e isso a encorajava. Logo irei ver Francisca. Sei que não será fácil também, mas tenho esperança de que me perdoe e se perdoe também. Clara está sempre próxima da mãe. Lamentavelmente, Francisca não consegue vê-la. A morte da Clarinha foi um resgate. Ela mesma decidiu que seria melhor assim. Em uma vida passada, Clara deixou que uma irmã desencarnasse pelo afogamento, se esquivando de salvá-la. O tempo dela aí na Terra era apenas de 13 anos. Eu e a Francisca teríamos que passar pela dor de perder uma filha muito jovem ainda e sadia. Também era um resgate. Juntos, na reencarnação passada, cometemos o delito de tirar de uma jovem mãe, que era nossa criada, a filhinha com apenas 6 anos. A criança adoeceu, sentia muita falta da mãezinha, acabou desencarnando. A pobre mãe sofreu muito. A pedido de um amigo que vive na mesma colônia que eu e tem muito respeito pela irmã que me serve de instrumento, relatei esta minha última encarnação aí na Terra. Posso dizer que tudo poderia ter sido diferente, não só para mim, mas para Francisca, se tivéssemos mais fé em Deus e não tivéssemos deixado o desespero tomar conta de nossas vidas. Eu também vivi assim pelo remorso e pela culpa que sentia, preso a um passado de dor e lamento. Francisca até hoje se pune. Espero confiante em Deus e com as orações que são enviadas aí da terra para todos os suicidas, que ela se perdoe. Se Francisca não aceitar a nossa ajuda, fiquei sabendo, terá de reencarnar para poder ter a bênção do esquecimento e viver uma nova oportunidade. Amigos, orem sempre por nós, já que não dá para saber qual a nossa situação aqui. A oração é sempre maravilhosa. Para os sofredores, um bálsamo, e para aqueles que se encontram bem, uma prova de amor. Sei que existem milhares de espíritos como eu, desejosos de contar as suas histórias, mas também sei que nem todos têm permissão ou não são designados para tal tarefa. É preciso muito estudo primeiro, depois a autorização virá se for para auxiliar grande número de pessoas aí na Terra. Marta também me falou que só os encarnados que têm desejo verdadeiro de serem úteis e trabalharem, servindo a Deus, recebem essa autorização. Sabemos que os espíritos que ainda vivem sem paz conseguem penetrar em mentes e escritores invigilantes. Infelizmente, sabemos que existem editoras aí na Terra filiadas a essas pobres criaturas. São unidas pelo materialismo e a ganância de vender, vender e vender cada vez mais, não se importando com o conteúdo. Fiquei sabendo também dos livros ditados por nós, os originais ficam em nossas bibliotecas. Servem-nos como livro de aprendizado para não cometermos os mesmos erros quando voltarmos aí. Não sei se voltarei a escrever através desta amiga, mas fico muito grato por mais esta oportunidade. Espero, confiando em Deus, que a minha vida e meus erros não sejam os seus. Que Deus nos abençoe. Edgar. Capítulo 2. Estive homossexual. Nunca me dei conta do mal que fazia a mim mesmo enquanto encarnado. Apenas fazia o que acreditava ser correto. Fiz minha primeira plástica quando tinha 18 anos. Coloquei seios fartos. Um amigo me levou em uma casa onde era feita a aplicação de silicone líquido. Achei maravilhoso. Doía bastante, mas não reclamava. Tinha ânsia em ficar linda como mulher. Antes mesmo da colocação de silicone nos seios, as pessoas já me achavam bem feminino. Tinha as madeixas longas e levemente cacheadas, negras como a noite. Era assim que uma vizinha dizia. Os meus pais nunca reclamavam ou falavam algo sobre meu jeito afeminado. Minha tia Dinda, às vezes, dizia: esse menino é estranho. Eu mesmo não dava atenção, já os meus pais nunca gostavam desse comentário e às vezes criticavam-na.
Quando isso acontecia, ia correndo até tia Dinda e dava-lhe um beijo na testa, mesmo assim ela me olhava cabreira. Comecei a trabalhar com 16 anos com um rapaz de nacionalidade belga. O nome dele era Patrick. Fazíamos ornamentações e festas para pessoas de classe alta. Todo o dinheiro que recebia era para manter o meu corpo cada vez mais feminino. Não dava nada para os meus pais e eles também não achavam ruim. Pelo menos nunca falaram nada comigo. Ganhei muito dinheiro trabalhando com o Patrick. Os clientes nos elogiavam muito. Isso significava sucesso. Sabíamos que qualquer falha seria um cliente a menos. Patrick não admitia erros. Fomos morar fora do país, na Itália. Lá conheci um brasileiro, logo estava apaixonado por ele. Nesta época, muitos quase não percebiam que eu era um homem. Chegaram mesmo a me confundir com mulher. Eduardo, esse era o nome do meu namorado, era muito amoroso e me tratava bem. Ele estava desempregado e eu ainda trabalhava com o Patrick. Não sentia muito a falta dos meus pais, lá era ótimo. A vida agitada, dinheiro de sobra, namorado e muitos amigos e amigas. Eu e Eduardo, passar o Natal em Florença. Lá, ele encontrou um amigo italiano e percebi logo que havia algo errado. Só sei que depois desse dia, tudo mudou para pior. Eduardo não quis ficar na Itália, falava o tempo todo que estava com saudades do Brasil e pedia-me para voltarmos. Como ele não tinha dinheiro para voltar, tentei convencê-lo a ficarmos pelo menos mais um ano. Ele não quis. Como eu tinha medo que Edu conseguisse dinheiro e voltasse, achei melhor pedir demissão e vir para o Brasil com ele. Procurei saber quem era o italiano que eu havia deixado transtornado. Ele me explicou que era um antigo namorado. Acreditei, não falei mais nada sobre esse assunto. Voltei a rever os meus pais, mas eles já não eram os mesmos comigo. A frieza da parte dos dois doía em minha alma. Alegaram que eu não era filho deles. Se fosse, deveria, no mínimo, ter consideração com eles, coisa que realmente eu não tive. Só me dei conta quando meus pais tocaram nesse assunto. Eduardo reclamava de tudo. Comprei um apartamento em um bairro de classe média e fui morar com ele. Mesmo assim, nada estava bom. O medo de perdê-lo começou a tomar conta de mim. Fui convidada a trabalhar em uma galeria com um artista brasileiro famoso nas artes plásticas e aceitei. Tinha feito cursos de arte na Itália, então tudo ficou fácil. Encontrei velhos amigos. Alguns trabalhavam na noite e outros em trabalhos convencionais. Tinha um amigo que era o mais querido, que era delegado de polícia. Encontrávamos-nos, às vezes, à noite. Quando voltava para casa, o Edu dizia que eu estava ficando caída. Aquilo era morte para mim. O pânico de perdê-lo aumentou. Comecei a me exercitar em uma academia, não citarei o nome por ser conhecida e não causar transtorno para o antigo proprietário. Ele me achava linda, estava sempre me cantando. Como eu amava o Edu, sempre rejeitava sair com ele, mas a verdade era eu quem o seduzia. Sentia-me provocante e sedutora. Creio que a esposa não sabia dessas investidas por parte dele, nem imaginava o que ele andava fazendo e o gosto que tinha. Quando saía do trabalho no horário do almoço, ia direto para o salão de cabeleireiro. Foi aí que conheci uma mulher que me convidou para fazer parte de um desfile de beleza homossexual. Antes de aceitar, falei com Eduardo. Ele foi taxativo. Você está acabada e não serve para isso. Não compreendi o que estava acontecendo e desabei em lágrimas. Vim a descobrir, anos depois, que o italiano que morava lá na Itália era um primo dele. Soube também que eles se meteram em uma situação terrível que acabou em um homicídio. A vítima era um brasileiro, também homossexual, que residia na Itália. Ele tinha fugido e o outro foi preso aqui mesmo no Brasil. Cumpriu pena e depois foi embora para a Itália. Esse foi o motivo de o Edu querer voltar para o Brasil. Tinha medo que fosse denunciado. Aqui no Brasil, parece que o crime tinha prescrito.
Quando isso aconteceu, eles ainda eram muito jovens e já havia se passado mais de 20 anos. Fazia de tudo para que ele voltasse a me achar bonita, mas tudo em vão. Resolvi participar do concurso de Miss Gay, acreditando que se ganhasse, ele sentiria orgulho de mim. Ganhei o concurso. Edu alegou que eu estava querendo me expor e que todos saberiam que ele era casado com um gay. Semanas depois, começou a ter um caso com uma mulher. Chegava à nossa casa tarde da noite, isso quando voltava. Geralmente brigávamos e as brigas só terminavam depois que eu era espancado. Fui à delegacia prestar queixa-crime, mas fui chamado de ridículo pelos policiais. Muito humilhado, resolvi voltar para casa e Edu não estava lá. Não sabia para onde ele tinha ido. Fiquei sabendo que estava morando com a tal mulher. Meses depois, voltou a me procurar e de imediato aceitei-o. Alegou que não sabia viver sem mim, que me amava, mas impôs uma condição para voltar a viver comigo. Ele ficaria também com a mulher. Disse-me que seria só para a sociedade ficar sabendo que era heterossexual. Não sei se fui tonto ou queria acreditar só para tê-lo comigo. Acho que os dois, aliados à autoestima baixa e à falta de amor próprio. Eu já não saía muito de casa, virei Amélia. Apanhava sempre e ainda fazia o que Eduardo queria. Quando eu dizia que ia me separar dele, sentia uma mudança no comportamento e logo ficava bem comigo. Todo o dinheiro do meu salário era para pagar as contas da casa. Uma parte ele pegava, dizendo-me que tinha que repassar para tal mulher, para ela ficar de boca fechada. É claro que eu aceitava, não podia competir com uma mulher. Já estávamos vivendo assim 12 anos. Os meus amigos já não me procuravam mais, raramente eu os encontrava. Houve um dia em que um amigo, também homossexual, falou ter visto Edu com um transformista e que estavam se beijando. Fiquei arrasado, fui para casa e decidi acabar com tudo. Edu só voltou para casa 2 dias depois. Perguntei o que estava acontecendo e ele não gostou e me agrediu. Disse que não devia satisfação para um gay. Brigamos muito nessa noite e mais uma vez ele me espancou, só que agora eu fui parar no hospital. Tomei um corte no rosto e fiquei com uma cicatriz horrível. Fui para a casa dos meus pais e eles não me aceitaram mais. A minha mãe sofria muito, o meu pai estava revoltado comigo e a minha tia Dinda era a única que sentia tristeza de me ver naquela infeliz situação, pois não aceitava o que os meus pais faziam comigo. Ela sempre dizia que eles tinham culpa desde o início. Acho que não, deixei-me levar pela vaidade excessiva e pelo egoísmo. Sempre me achei perfeita como mulher, tinha um corpo maravilhoso e adorava os comentários. Quando saía e os homens brincavam comigo, eu adorava. Aquilo me fazia um bem incrível. Quase sempre saía com um sorriso de um lado ao outro do rosto. Satisfazia meu ego, ficava feliz e cada vez mais convencido. Acabei voltando para o meu apartamento e o Edu ainda estava lá. Não sei se fiquei feliz ou se estava mais perturbado que antes. Agarrava-me àquele sentimento doentio como se fosse a minha única opção. Estava cego e perturbado. Estava realmente escravo daquela situação. Era vítima de mim mesmo, da minha imprudência e vaidade. E eu e o Eduardo vivemos assim mais 2 anos, entre tapas e beijos. Era uma humilhação, não tinha mais dignidade. Eduardo falava que gostava de mim, mas só queria o meu dinheiro e que eu fazia para ele. Eu dava minha alma por Edu. Era manhã de domingo, tinha acabado de acordar, percebi que Edu tinha ido embora ao meio da noite e levado quase tudo. Eu estava completamente atordoado, percebi que Eduardo tinha colocado algo em minha bebida na noite anterior. Achei o cúmulo que estava acontecendo. Não podia dar parte dele na delegacia para não ser mais humilhado. Resolvi deixar passar e recomeçar a minha vida. Estava, de fato, farto de tudo e principalmente dele. 7 meses depois, Edu voltou à noitinha para minha casa. Eu não havia trocado a fechadura e ele entrou.
Expulsei-o, mas ele não queria sair, disse que estava arrependido e pediu para voltar. Não, gritei bem alto, pois estava realmente farto daquela situação. Senti um golpe na barriga, agarrei-o pelo braço, mas fui empurrado no chão. Levantei-me e fui atrás dele. Ele estava ainda na escada de saída quando eu o alcancei. Não pensei duas vezes. O ódio tomou conta de mim e dei uma gravata, quebrando o pescoço dele. Ainda joguei-o escada abaixo. Não tive a intenção de matá-lo, embora tenha ficado aliviado quando percebi que ele estava morto. Os vizinhos já haviam chamado a polícia. Fui levado para o hospital, onde fiquei internado 10 dias. Eduardo tinha me golpeado com um canivete, o ferimento foi muito grave. Foi o motivo do meu óbito. Os meus pais não vieram. Soube por minha tia Dinda que ela foi a única pessoa a me visitar, explicando-me que meu pai não deixou a minha mãe me visitar. No dia seguinte dessa visita, desencarnei. Passei anos revoltado com a situação. Nunca encontrei o Eduardo. Procurei-o até mesmo depois da morte do meu corpo, em zonas de sofrimento, principalmente as em que eu vivia entrando e saindo. Digo saindo porque costumava ficar aí mesmo na crosta terrena. Sentia medo e muito frio, principalmente fome e sede. Às vezes encontrava uma poça de água suja e bebia, sentindo um alívio imenso. Muitas vezes acreditava ver a água com bichos dentro. Sentia o gosto de sangue também na água, era um horror. Raramente conseguia ouvir as preces que minha mãe fazia em minha intenção, mas quando ouvia, sentia um alívio tão grande que chorava de tanta saudade. Pensava no tempo quando ainda era criança, quando tinha o carinho dos meus pais que eu mesmo havia desprezado. Sei que eles tiveram uma parcela de culpa na vida triste que levei. Acreditaram que poderiam me magoar se reclamassem ou tentassem me prevenir da vida triste que teria se realmente decidisse praticar pederastia. Talvez não tivesse adiantado em nada os conselhos deles, mas teriam feito todo o possível para me alertar das armadilhas em que eu mesmo resolvi cair. Certamente teriam a consciência de dever cumprido. Educar um filho é tarefa difícil, mas tem que ser feito e com um amor ponderado. Não se deve acreditar que o exagero é amor. Amor é algo sublime e sensato. Algumas vezes era arrastado para uma espécie de vale, chamavam-me de suicida, homicida e traidor. Sentia golpes nas costas que não sabia de onde vinham. As gargalhadas eram pesadas e grotescas. Já não aguentava mais. Lembrei-me das preces que minha mãe fazia quando eu era bem pequena e que dizia: com Deus me deito, com Deus me levanto. Tentava lembrar do restante da oração, mas não conseguia. Implorava auxílio a Deus, chorava sentindo fome e frio. Ouvia alguém dizer: meu filho, me perdoe. Às vezes pensava ser meu pai, mas a voz era diferente. Fiquei sabendo que era o meu pai biológico. Não sabia que havia sido adotado e que esse era o meu vizinho. A minha mãe havia tido um caso e acabou engravidando. O meu pai escondeu a situação por vergonha da família e muito amor a ela. Assim fiquei sendo seu único filho, ele era estéril. Nunca desconfiei, sempre me tratou com muito amor até o dia em que eu mesmo a desprezei. Quando fui socorrido por entender tudo, meu pai biológico não se conformou em ficar calado. A tristeza vivida por ele o adoeceu. O remorso o matou. Ele era o marido da vizinha que sempre elogiava os meus cabelos. Voltei para casa, mas ninguém me via. Chamava por mamãe e abraçava meu pai. Sofriam muito quando estava perto. Fui informado de que quando me aproximava deles, sentiam toda a minha agonia e sofrimento. Por esse motivo, sofriam muito. Teve um dia em que senti como se estivesse com febre. Roguei a Deus, a morte deveria existir. Queria parar de sofrer. O remorso agora parecia ser um pouco menor. A dor também, eu já não era tão perseguido pelos outros espíritos sofredores, não via mais caravana recrutando à força espíritos perdidos para escravizá-los. Senti uma pessoa se aproximar. Digo senti porque não conseguia ver quem era.
Sabia que deveria ser alguém do bem. Podia sentir um frescor que vinha da mesma direção da voz. Ouvi alguém dizer: Você está mesmo arrependido? Ajoelhei-me e implorei misericórdia. Clamava que sim. Passei tantos anos achando bom que o Edu estava morto e no inferno, que não perturbaria mais ninguém e não causaria mais dor em outros homossexuais, que chegava a sorrir. Mas há muito não sentia prazer em dizer isto. Sentia a dó dele e muitas vezes me culpava. Eu poderia ter feito tudo diferente. Perguntava a mim mesmo se não era eu quem estava no inferno. A resposta vinha com as chibatadas, sabe-se lá de onde, e as gargalhadas terríveis. Dizia para aquela voz doce: Permita que eu possa provar o quanto estou arrependido do mal que causei. Por misericórdia, arrebate-me daqui. Não tardou muito, consegui visualizar a alma generosa ali em minha frente, tal qual um anjo a me estender as mãos gentis, levando-me a um hospital. Logo que pude, perguntei quem era aquela que foi ao inferno socorrer-me. Ela mesma me respondeu que era a mãe do meu pai biológico, minha avó, querida avózinha, pensei. Ela me disse: Meu nome é Adélia. Fiquei tão feliz que não cabia em mim tanta felicidade. Hoje trabalho na colônia em que moro. Ela é muito linda, fica próxima ao posto de socorro da Crosta, localizado em cima da capital de Sergipe. Presta auxílio aos irmãos que, como eu, estiveram em situação de homossexual na Terra. Geralmente são grandes sofredores, tiveram uma vida muito triste de privações e abandonos. Compreendi o porquê de ser feminino. Depois de receber a alta do hospital, fui encaminhado para uma nova moradia e novos afazeres. Como tinha muito que aprender, fui encaminhado para um curso sobre por que devemos aceitar a nossa vestimenta carnal em corpos de homens e mulheres. Na minha encarnação anterior, era uma jovem, abusava da sensualidade por ser muito bonita. Levei homens à falência financeira e à falência moral. Nunca me importei se eram casados ou não. Ganhei muito dinheiro com eles e tive uma vida de luxo. Minha mãe desencarnou no dia em que nasci. Fui abandonada, ainda recém-nascida, pelo meu pai. Ele foi morar com outra mulher e criou os filhos dela. Mas nunca me deu atenção e carinho. Eu o odiava por isso. Este homem foi o meu pai adotivo nessa última encarnação em que estive homossexual. Foi-me concedida a oportunidade de vir em um corpo masculino. Evitaria que eu fracassasse ainda mais, não por merecer, mas porque amigos espirituais intercederam por mim. É claro que eu prometi que iria fazer de tudo para vencer aquilo que existia de pior em mim, a vaidade e a sensualidade. Infelizmente, não ouvi os apelos dos amigos que sempre me auxiliaram nessa última encarnação. Gostava de ser mulher, podia aproveitar muito mais o meu corpo para conseguir o que desejava. Trouxe para a encarnação seguinte os hábitos ruins da encarnação passada. Aceitei um corpo masculino quando estava ainda no plano espiritual. Depois que reencarnei, desisti dele, por isso fracassei. Consegui entender que o meu pai biológico tinha medo de perder a esposa pela aventura que teve com a minha mãe, mas foi ela que não permitiu que ninguém ficasse sabendo. Sei que ele errou, mas tem os atenuantes, já que quis me assumir. Minha mãe o fez jurar que não diria nada a ninguém e muito menos à esposa dele, que era nossa vizinha. Quanto à minha mãe, os erros dessa última encarnação fizeram com que ela levasse uma vida de amargura e desgosto. Hoje trabalho muito no umbral, socorrendo pessoas que, como eu, tiveram uma vida desregrada, sem aceitar o corpo masculino ou feminino concedido a empréstimo por Deus. Algumas vezes faço trabalho nos postos de socorros da Crosta. Recebo irmãos que tiveram os corpos mutilados em relacionamentos perturbados e foram assassinados. Quem me orienta nesse trabalho é o Senhor Paulo José, que me deu a permissão de relatar que também viveu na Terra uma vida triste e de abandono por ter sido homossexual. Soube que ele vive aqui há mais de 300 anos e já voltou à Terra depois dessa situação 3 vezes. Hoje, ele é um pai para todos os que chegam aqui em situação semelhante à minha.
O amor que vem dele é algo que não saberia descrever. Sinto-o como um ser iluminado e com uma simplicidade inenarrável. A quem estiver lendo esta amarga história, e se for homossexual, peço que ore a Deus pedindo forças para não sucumbir nas trevas das ilusões. Que Deus abençoe e ilumine a todos os que ainda estão aí. O Aprendiz. Capítulo 3. A morte nos aproximou. Rosa era o nome dela. Conhecia em um orfanato na cidade de Alagoas. Era ainda pequeno, tinha apenas 10 anos de idade, ela 5. Meus pais queriam adotar uma menina, uma irmãzinha para mim. Estava muito feliz com a ideia de ter alguém para brincar, não me importava que fosse uma menina. Na véspera do meu aniversário, dia 12 de julho, meus pais me levaram para conhecer o orfanato que eles já conheciam. Minha mãe já tinha ido lá pelo menos umas 3 vezes. Tinha ficado encantada com o lugar, dizia ser muito harmonioso. Uma menina de 5 anos lhe chamou a atenção. Dizia minha mãe que ela parecia uma florzinha necessitada de cuidados e muito amor. Fomos de carro, estava ansioso para chegar. Finalmente estávamos à porta do orfanato. Algo aconteceu comigo, não sabia o que. Meu coração disparou, fiquei gelado, pálido. Meus pais perguntaram se eu estava bem, disse que sim. Tinha receio que eles resolvessem voltar para casa. Entramos. Ela estava lá, sozinha, sentada em um banco, olhando as flores do jardim, às vezes levantava a cabecinha apreciando o céu. Não entendi nada. Minha mãe ainda não a tinha visto naquela visita. Também não havia me descrito como era ela, apenas nos dizia que parecia uma florzinha. Era de fato uma flor, perfumada e meiga. Minha mãe, minutos depois, a avistou. E foi aí que nos disse que aquela era a florzinha que faltava em nosso jardim. Ela me estendeu a mãozinha graciosa e pequenina. Chamou-me para brincar, meus pais ficaram felizes porque gostei muito dela. Minha mãe e meu pai foram falar com a direção do orfanato. Muito tempo depois vieram contentes. Ficamos todos juntos a tarde toda. Estava revezando para que as horas não passassem. Infelizmente passou e tivemos que nos despedir dela e voltarmos para casa. Meus pais comentaram que logo logo estaríamos morando todos juntos com a pequena Rosa. Esse era o seu nome. Não cabia em mim de tanta felicidade. Meu pai começou a falar coisas engraçadas e distraiu-se do trânsito. Vinha outro carro do lado oposto e meu pai bateu de frente com ele. Minha mãe caiu para fora do carro, a porta não estava travada e ninguém percebeu. Meu pai saiu desesperado do carro. Ela já estava morta, quebrou o pescoço. Acompanhei todo o sofrimento de meu pai. Ele parecia estar morrendo aos poucos. Senti tanta falta dela que em minha mente criei a imagem de Rosa junto a mim em nossa casa. Conversava diariamente com Rosa, meu pai não falava muito comigo. Rosa, mesmo que fictícia, era o meu alento. Meses depois, vi o meu pai escondido me observando. Creio que ele tinha curiosidade de saber com quem eu falava. Começou a ficar preocupado com minha atitude, foi aí que ele voltou a me perceber. 12 anos depois, voltei àquele orfanato. Tinha pouca esperança de encontrá-la. Fui recebido por um padre aparentemente gentil, mas tinha algo estranho nele. Era uma espécie de orientador, mas a diretora era uma freira muito idosa. A mesma que atendera os meus pais antes do acidente. Parecia-me cansada e com um olhar triste. Percebi que tossia muito algumas vezes, não dava nem para falar. O orfanato já não era mais o mesmo, estava bem mais pobre. A harmonia parecia ter sumido de lá. Perguntei à irmã se sabia do paradeiro da menina Rosa. Ela foi enfática. Disse-me que a menina havia sido adotada e não achava conveniente falar mais nada sobre este assunto. Algo parecia atormentá-la. Vi lágrimas em seu rosto. Contei a ela e ao padre o que havia acontecido com a minha mãe. Ela olhou-me e sussurrou baixinho. Rosa teria uma vida diferente. Perguntei como? E ela fingiu não ter ouvido e não me falou mais nada.
Convidou-me a ir embora, disse que eu não podia perguntar tanto sobre uma antiga interna. Achou muito estranho o meu interesse pela menina. Fui embora dali com uma dúvida. Que tristeza era aquela da freira? Não desisti. Falei com meu pai o que havia feito. Ele não ficou surpreso, achou que estava demorando demais para eu tocar nesse assunto. Meu pai disse ter ficado feliz quando eu parei de falar sozinho, mas na verdade eu nunca parei. Só que quando ele estava em casa, eu não falava com a menina. Rosa, ela havia se tornado algo real em minha casa para mim. Sentia-me perto de minha mãe também. Sempre que conversava com Rosa em minha imaginação, acreditava que a minha mãezinha entraria pela porta do meu quarto e nos chamaria para almoçar ou jantar. Nunca desisti de voltar ao orfanato. Pedi a meu pai que fosse comigo. No início ele hesitou, mas depois concordou e até ficou feliz. Acreditou fazer minha mãe feliz se ele me ajudasse a reencontrar a florzinha do nosso jardim. Uma semana depois, fomos até o orfanato. Desta vez, a freira não poderia falar nada e agora eu estava com o meu pai e ela conhecia o nosso interesse em adotar aquela menina. Não encontramos o padre lá no orfanato. Perguntei por ele e a madre explicou que o padre não ficava lá. Ele só vinha para saber como estava indo o orfanato, já que a igreja ajudava a manter. Meu pai ficou conversando com a diretora, eu não fiquei e saí para ver o lugar com o jardineiro que trabalhava lá. Perguntei para o homem se conhecia a menina chamada Rosa. Percebi que ele não quis falar nada ali e pediu para que eu o procurasse no final do dia. E me deu o seu endereço. Depois que fomos embora do orfanato, sem obter sucesso no paradeiro de Rosa, falei com meu pai sobre o assunto. Pedi ao meu pai que não fosse comigo. Tinha medo que o homem se assustasse e nada me falasse. Meu pai concordou. Ao anoitecer, estava em frente à casinha humilde, mas muito harmoniosa do jardineiro. E ele veio me atender. Morava sozinho, não havia se casado. Não me falou quase nada, mas o que falou foi tudo. Rosa ainda morava no orfanato, junto com a cozinheira, que também era uma das funcionárias mais antigas de lá. Vivia em um quarto nos fundos. Sempre que chegava alguém para visitar o orfanato, a irmã pedia que ela se recolhesse em seu quarto. Meu pai não acreditou no absurdo. Voltamos lá no dia seguinte, não tocamos no assunto com a madre. Oferecemos-nos para ajudar o orfanato. Tínhamos uma situação financeira abastada, ela ficou muito feliz e aceitou a ajuda. Aquela mulher era triste, mas algo de bom existia nela. Pedi para tomar um pouco de ar e saí da sala. Fui até os fundos do orfanato. Meu Deus, não pude acreditar. Lá estava ela do mesmo jeito que havia visto na primeira vez que a conheci. Sentada, olhando as flores do jardim e agora uma horta também. Às vezes, levantava a cabeça como se estivesse admirando o céu. É claro que agora era uma mulher feita, mas eu sabia que era ela. Rosa, gritei. Ela olhou-me como que confirmando a minha suspeita ou certeza. Fui devagarzinho até ela, estendeu-me as mãos como a primeira vez e perguntou: Veio me buscar? Minhas lágrimas caíram lentamente. Ela falou bem baixinho: Agora é tarde. Perguntei se sabia quem eu era, respondeu que sim. Você é o meu irmão que não veio me buscar com a minha querida mãe. Não falei mais nada e prometi voltar logo. Ela não me olhou nesse instante. O meu pai, mais uma vez, ficou abismado com tudo que lhe contei. Resolveu ir sozinho falar com a irmã do orfanato para saber o que estava acontecendo. A madre chorou e disse que não podia falar nada, temia pela jovem que ela criou como filha. Tinha medo que fosse colocada na rua caso viesse a morrer. Meu pai prometeu que cuidaríamos dela, mas exigia uma explicação para tudo aquilo. A freira prometeu contar ao meu pai outro dia. Realmente, ela nem estava bem e a tosse era muito mais intensa agora. Soubemos que ela estava com tuberculose. Infelizmente, a freira veio a desencarnar. Rosa foi levada para um hospital, estava também muito doente. Fomos até lá ver a Rosa. Ela estava muito mal, não pudemos entrar no quarto.
O médico nos disse que ela estava com sífilis. Fui tomado por um desespero que assustou meu pai e o médico. Ele, o médico, nos perguntou se éramos parentes, pois sabia que a moça fora criada em um orfanato. Falei com todas as letras. Ela é meu único e grande amor. Meu pai chorou naquele momento e resolveu contar para o médico a história toda. Voltei lá no dia seguinte, implorei ao médico que me deixasse entrar e ele, comovido, me deixou ver Rosa. Entrei lentamente para não assustá-la, mas parecia que ela sabia que eu chegaria a qualquer hora. Sorriu docemente para mim, abracei-a com todo o amor que existia em mim. Senti o coração dela batendo forte em meu peito, não consegui falar nada, apenas senti-la. Aquela era a primeira vez que pude senti-la de verdade. Voltei no dia seguinte e o médico me deixou entrar novamente. Ela olhou para mim e estendeu-me as mãos graciosas, agora pálidas e quase frias. Não me deixou falar nada, pediu que apenas ouvisse. Silenciei entre aquele pedido, quase uma ordem. Rosa começou a contar a sua história. O padre que eu havia visto era o causador daquela situação. A freira era sua protetora. Havia contraído aquela doença depois de ter sido abusada pelo padre que auxiliava nas despesas do orfanato. Contou-me do receio que a freira tinha dela ser adotada e depois fosse descoberto o que tinha acontecido e a rejeitassem, devolvendo-a para o orfanato. Infelizmente, o padre era frio e atormentava a freira com ameaças para saber onde estava a menina. A madre temia pela vida de Rosa, era esse o motivo dela ficar escondida em um quartinho no fundo do orfanato. Ali o padre não entrava, tinha medo. A irmã inventou uma história para o padre, disse que a pobre cozinheira, que já estava velha e não trabalhava mais, agonizava naquele quartinho com uma doença infecto-contagiosa. Cada palavra dita por Rosa era uma dor em meu peito. Parecia estar conformada com aquela vida infeliz, nunca reclamou de nada. Eu mesmo não percebia que ela sentia dores. Pediu-me perdão por não ser minha, mas Cristo havia permitido que assim fosse e estava feliz por entender a vontade do nosso Criador. Eu ficava ali, olhando-a e cada vez mais encantado por ela. Era serena, mesmo com a doença tão infeliz. O médico entrou no quarto com a enfermeira, dizendo que estava na hora de acabar a visita. Rosa teria que tomar a medicação. Ela, com um olhar quase implorando, falou que não teria mais tempo para tomar o remédio. Senti algo quebrar em mim. Abracei-a fortemente e beijei o seu rosto como se fosse a pétala de uma rosa. Sentia-a lentamente soltando suas mãos graciosas e completamente gelada dos meus braços e partir. A morte arrebatou de minha vida o meu primeiro e único amor. 2 anos sem meu amor. Não era mais o mesmo. A saudade era constante, sonhava com ela, dizendo que logo estaríamos juntos. A verdade é que implorava a Deus para que esse logo estivesse próximo. Dormi, acordei em outra casa. Tinha uma varandinha com um pequeno jardim, mas tão repleto de flores que acreditei estar sonhando. Percebi que era real. Minha mãe me chamou, tomei um susto. Olhei para a sala da casinha e lá estava ela com um pouco de chá em uma xícara branca, casca de ovo, igualzinha às de nossa casa. Ela me perguntou se eu estava bem. Disse que sim, só não entendia o que estava se passando. Minha mãe explicou a minha nova situação. Não pude acreditar, não podia ser real. Morrer e estar vivo? Perguntei pelo meu pai, ela afirmou que ele ficaria bem e em breve estaria conosco. Meu coração parecia se acalmar. Perguntei como morri, ela sorriu e falou que eu não morri, estava ali vivo. Mas explicou-me que sempre fui um bom filho e um bom homem. Por isso tive uma desencarnação serena. E que Rosa foi com os amigos do plano espiritual ajudar no meu desligamento do corpo carnal. Fiquei feliz em saber que ela já havia visto a Rosa e que tinha contato com ela. Minha mãe me abraçou e disse: Ela mora conosco. Não sei se fiquei feliz ou sem acreditar. Perguntei por que ela morava conosco. Mamãe me contou que na encarnação anterior a esta, Rosa foi a filha de meu pai com outra mulher. Era uma relação extraconjugal.
Minha mãe tinha o nome de Nair na encarnação anterior a esta e sofreu muito, mas acabou aceitando a menina. A mãe de Abigail, que foi a freira que protegia Rosa, esse era o nome de Rosa na penúltima encarnação. Veio a desencarnar. Ela foi morar com Nair e meu pai, que era chamado de Ismael, mas nesta ele não era meu pai. Abigail era muito revoltada, não aceitava a nova mãe e fez de tudo para Ismael se separar de Nair. Infelizmente conseguiu. Nair sentiu muita mágoa de Abigail. Anos depois, Ismael desencarnou e Abigail ficou sozinha. Nair foi buscá-la, mas ela não aceitou. Viveu na rua e logo se prostituiu. Nair ficou sabendo e foi buscá-la mais uma vez. Ela não quis. Disse que preferia morrer que aceitá-la como mãe. Ismael, mesmo desencarnado, tentou intuí-la para aceitar Nair como sua família, mas ela não aceitava os apelos de Ismael. Foi aí que eu a conheci. Ela era jovem e rebelde. Eu era um médico e a conheci em meu consultório. Abigail estava doente. Tratei-a da doença e logo ela ficou bem. Tornamo-nos amigos. Eu era bem mais velho que Abigail, sabia que ela morava na rua e convidei-a para morar comigo. As pessoas falavam da minha indecência. Mesmo assim, não me importava. Não era indecente e eu cuidava dela com todo carinho. Jamais me aproveitei dela, mesmo amando-a em silêncio. Fiquei doente, tuberculoso. Não pude mais receber pacientes. As pessoas haviam se afastado de mim, tinham medo de contrair a doença. Já não tinha mais tanto dinheiro e cada vez fui ficando pior. Abigail cuidou de mim, amou-me como nunca tinha sido amado na vida. Era minha felicidade e o meu consolo. Em meu leito de morte, jurei retribuir todo aquele amor e muito mais retribuiria, mesmo que fosse em outra vida. Desencarnei com 45 anos, deixei tudo que tinha para Abigail. Embora não fosse muito, mas sabia que ela não ficaria na rua. Um ano depois da minha desencarnação, uma moça que Abigail tinha conhecido nas ruas quando ainda se prostituía, veio pedir abrigo. Estava doente e com sífilis. Abigail não quis nem saber, não deu auxílio. Quando pude entender melhor toda a situação, minha mãe explicou que a vida de Rosa poderia ter sido bem pior. Mas como ela desde pequenina era muito generosa e prestativa, teve a situação amenizada. A doença que teve nessa última encarnação, sífilis, foi ela quem pediu, gostaria de sentir a dor e a tristeza que fez a amiga sentir. É claro, só foi possível ter esse pedido atendido depois de uma grande avaliação das condições dela para passar por essa aprovação. Rosa também cuidou da freira do orfanato, que havia sido a sua mãezinha em reencarnação anterior com todo amor. Quanto aos outros que moravam lá, esses tinham medo de se aproximar da pobre mulher. Rosa cuidava e dava os remédios sempre na hora certa, temia pelo sofrimento da madre. Abigail, agora com o nome de Rosa, estava reparando os erros do passado e, com resignação, por isso não viveu em situação muito pior. Estávamos novamente unidos. Meu pai, 7 anos depois, retornou para a vida espiritual e ficamos juntos depois da morte do corpo físico. Trabalhávamos e estudávamos muito. Não pretendo tão cedo retornar à Terra. Rosa irá comigo quando chegar a hora de uma nova reencarnação. Casaremos e constituiremos uma família. Graças à misericórdia divina, podemos reparar nossos erros e viver aqui na vida espiritual juntos. Se tivéssemos ficado revoltados com a situação, Rosa, por ser abandonada e sem família, meu pai, com a morte de minha mãe ainda muito jovem e gozando saúde, e eu, com a tristeza de não ter conseguido ter Rosa em nosso lar como irmã ou até mesmo em não tê-la como minha esposa, certamente teríamos contraído novos débitos. Mas graças a Deus conseguimos vencer. E como recompensa, pudemos ficar juntos além túmulo, podendo ainda, quando for a hora, reencarnar, tendo Rosa como minha companheira. Os meus pais seguirão em rumos diferentes, eles têm planos e objetivos diferentes agora. Nunca deixarão de ser meus amigos. Estamos unidos eternamente pelo amor.
Este é o verdadeiro parentesco espiritual. Tudo isso só é possível através da compreensão da lei de Deus. Espero que esta minha história, relatada com poucos detalhes, possa ajudar a muitos. Quem sabe quereriam reparar os erros agora para não ter que reparar em outra vida. Querida amiga, que me serve de instrumento para a consoladora experiência, como já sou conhecido seu desde o livro anterior, com o pseudônimo de O Cravo, neste não citarei o meu nome da última reencarnação. Julgo que não tem importância alguma nessa história de amor verdadeiro, resignação e humildade. É ela, Rosa, que é importante. Foi por ela que aprendi a ser obstinado, a ser solitário, e se tive humildade em algum momento, também aprendi com ela. Que o nosso amado Mestre Jesus seja sempre a nossa luz. Assinado o Obstinado.